Bom dia, meu nome é Lorena Cardoso e sou representante do grupo de Segurança Jurídica e Codificação do Direito, da turma 33. Quanto à metodologia, podemos dizer que este trabalho foi formulado com base nas pesquisas do livro Introdução ao Estudo do Direito, do autor Paulo Nato, e seguindo as regras básicas de edição. Quanto ao seu objetivo, este trabalho possui como objetivo principal a explicação dos seguintes assuntos: segurança jurídica e codificação do direito, tendo como base as pesquisas sobre os seguintes conceitos e aspectos gerais. Iniciaremos então a explicação da segurança jurídica, dando ênfase ao seu conceito, à sua necessidade, seus princípios e suas explicações. Quanto ao seu conceito, podemos dizer que atualmente o direito não possui somente um caráter pacificador, mas sim ele visa a dar a cada um o que é seu. Quanto aos conceitos de segurança jurídica e necessidade e certeza jurídica, podemos dizer que a primeira, além do seu caráter objetivo, se expressa somente através de um direito definido, enquanto o segundo, a certeza jurídica, trata-se somente do estado de conhecimento das pessoas pelo direito. Quanto à necessidade humana de segurança, podemos dizer que o homem necessita primeiramente do meio social e da natureza. Porém, no plano jurídico, ele necessita de total certeza da segurança jurídica, pois essa assegura assim a formação de um ordenamento de uma ordem jurídica, a partir também da organização do Estado. Quanto aos princípios relativos à organização do Estado, podemos falar sobre a organização interna, como, por exemplo, a separação dos seis poderes e a adoção dos padrões da organização interna. A divisão dos três poderes significa a separação de um poder maior a separação de um poder maior em legislativo, executivo e judiciário. O judiciário é o poder em que trataremos com maior evidência aqui nesse tópico. Quanto ao judiciário, podemos falar sobre o seu poder de coercitividade, pois, a partir do momento em que o poder coercitivo do judiciário se torna mais amplo e mais abrangente em relação aos outros, esse apresenta um caráter decisivo muito maior e garante, então, uma eficácia também maior às suas leis e sentenças judiciais. Quanto aos princípios de direito estabelecido, temos a positividade do direito, que se trata da aplicação do mesmo através dos costumes e do código. O código iremos nos referir muito melhor na codificação do direito. E quanto ao costume falaremos do direito consuetudinário. Quanto à segurança de orientação, falamos sobre o maior alcance do homem ao direito, através do seu caráter simplório e claro, e também através da universalidade das leis. E, por fim, a irretroatividade da lei, que se autorrelaciona diretamente com a segurança de orientação. Quanto aos princípios do direito aplicado, temos a prévia calculabilidade da sentença, que significa o quê? Uma decisão antecipada sobre a sentença judicial através da exposição de fatos claros e definidos. Quanto ao respeito à coisa julgada, podemos dizer que a mesma, ou seja, a coisa que vai ser julgada, não admite qualquer transformação na sua forma ou no seu conteúdo. Em relação à uniformidade e continuidade jurisprudencial, significa que a interpretação do direito deve ser a mesma, deve ter o mesmo sentido e deve permanecer assim durante todo o tempo. Iniciaremos agora a codificação do direito e podemos dizer que esse surgiu no Ocidente no século XIX e teve como principal influência o movimento racionalista. Como seus primeiros códigos, podemos ressaltar o Código de Hammurabi, a legislação mosaica e a Lei das 12 Tábuas. Quanto ao conceito de código, podemos dizer que esse é um conjunto orgânico e sistemático de normas jurídicas dispostas sobre um determinado e amplo ramo do direito. Quanto à incorporação, podemos dizer que esta se distingue do direito a partir do momento que a mesma só se interessa em agrupar textos de diferentes ramos do direito dispostos em diferentes fontes. Porém, diferindo da incorporação, a codificação do direito, ou seja, o código, defende o fato de que as leis
propostas em um código devem se complementar entre si, fazendo então um só texto com um só sentido em relação a um determinado ramo do direito. Quanto aos códigos antigos, temos o Código de Hammurabi, que foi inteiramente a unificação da aplicação do direito, e tem como sua principal característica a sua frase, a sua expressão, olho por olho, dente por dente, e o mesmo foi prescrito diante de 282 preceitos. Quanto à legislação mosaica, podemos dizer que a mesma foi iniciada pelo dito profeta Moisés, e apesar de consagrar as leis do italiano, tinha uma índole extremamente humanitária. Quanto às leis das 12 tábuas, podemos dizer que o mesmo tinha como objetivo dos plebeus em acabar com a incerteza do direito por meio da elaboração de um código, pois, na antiguidade, o direito romano era totalmente manuseado pelos patrícios, o que garantia uma grande incerteza dos plebeus, pois os mesmos, me refiro aos patrícios, poderiam tratar sobre os plebeus com uma forma de injustiça, não exercendo totalmente o direito que deveria ser exercido. Já em relação ao Código de Manu, podemos ressaltar a sua forte motivação religiosa e política e também o seu lado obscuro quanto à sua aplicação. Já em relação ao Corão, ou simplesmente como é chamado hoje, o Corão, podemos dizer que é um livro religioso e jurídico dos muçulmanos, mas atualmente consideramos o Alcorão um livro totalmente ultrapassado, através do seu exercício e também da sua manipulação. Podemos também dar exemplo das atitudes extremistas que estão sendo tomadas hoje em dia, através dos preceitos assim postos no Corão. Em relação à era da codificação, podemos dar uma grande importância à mesma pelo fato da resolução de conflitos territoriais e de grupos de etnias diferentes. Pois, na antiguidade, antes de haver codificação, existiam muito mais conflitos. Não podemos dizer que hoje em dia os mesmos acabaram, mas sim foram amenizados. Mas nas antiguidades não havia um mau entendimento quanto aos diferentes direitos existentes. Hoje em dia pode haver sim um maior entendimento e também a maior relação com esses direitos. Já em relação aos primeiros códigos modernos, ou seja, os atuais, temos o Código Civil da Prússia, que tinha a prevalência do direito natural sobre o direito romano, temos o Código de Napoleão, que tinha como objetivo principal reformar o sistema legal francês, e era dividido em várias seções, como o livro das pessoas, o livro das coisas, e também tratava da relação da aquisição de propriedades. Temos também o Código Civil brasileiro, no qual, no Brasil, ou seja, obviamente devemos tratar com mais importância, e que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917, e teve como seu primeiro elaborador Teixeira de Freitas, mas esse teve seu anteprojeto rejeitado. Depois, seguinte, teve Nabuco de Araújo, que teve uma produção básica do seu anteprojeto, mas este não foi realizado, não foi finalizado, por questão de falecimento. Prosseguindo, tivemos Coelho Rodrigues, que teve sim, podemos dizer que sim, a conclusão do seu anteprojeto, mas este foi rejeitado por não possuir originalidade, pois o seu anteprojeto fazia-se conforme o de Nabuco de Araújo e de Teixeira de Freitas, não dando assim uma maior essência, uma maior originalidade ao seu anteprojeto. E por fim temos Clóvis Bevilacqua, que teve seu anteprojeto aceito e transformado na Lei 3.017, no ano de 1º de janeiro de 1916. E por fim, temos a recepção do direito estrangeiro, que significa o quê? A adoção de uma legislação estrangeira por um determinado país para reger aquele território. Mas isso não se faz de forma fácil. Por quê? Para que tenha a recepção dada de um direito estrangeiro, temos que salientar que esta deve ter uma maior identidade com a realidade social a que vai ser regida. Não só a realidade social, mas também a econômica e política, pois a partir do momento em que não há essa identidade, fica inacessível a aplicação desse direito ou dessa legislação. E por fim, temos as referências, que é o livro de introdução ao estudo de direito de Paulo Nader, que foi publicado no Rio de Janeiro, na editora Forense, no ano de 1997, com 499 páginas. Finalizamos então aqui o nosso trabalho sobre a segurança jurídica e a qualificação do direito, que não podemos deixar de esquecer que são assuntos muito importantes,
pois a codificação do direito trouxe, então, um maior entendimento entre todos os direitos existentes, e a segurança jurídica trouxe, então, a maior conformidade à ordem jurídica. E vimos, então, os componentes: Caroline Cunha, Caroline Mota e Lorena Cardoso. Obrigada.